Bom, em primeiro lugar, em nome de Tosini Freire, eu gostaria de agradecer a todas as participantes, né, que vão ouvir um pouquinho dessas mulheres tão representativas nos setores dela, nas empresas dela, e que vão poder trazer um pouquinho da experiência das suas respectivas empresas, de como elas estão lidando com os inúmeros desafios impostos pela pandemia do Covid-19, que tanto está mudando, né, a vida de todo mundo, a vida das empresas. Então, a partir desse novo normal, novos desafios pessoais e corporativos, todos nós vamos precisar enfrentar. E a Lígia teve a brilhante ideia. Bom, a Lígia tem brilhantes ideias sempre, mas ela teve duas em especial. Uma que foi criar esse grupo de mulheres de energia, com um título bastante subjetivo, porque nós, mulheres de energia, acho que nós temos de sobra, né? E poder congregar essas discussões com as pessoas, né, importantes desse setor. Essa foi a primeira ideia. E a outra ideia, mais brilhante ainda, da Lígia, foi justamente poder trazer esse tema meio fora do mundo jurídico, né? Já para um dia de finalzinho de expediente, para a gente poder discutir esses desafios impostos por essa nova realidade, como vocês, nas empresas, estão lidando, e poder dividir isso um pouquinho com a gente. Então, em nome de Tosini Freire, eu agradeço a todas. Eu sou Fabiola Cavalcante, sócia do escritório na área Corporate, Banking and Finance e Mercado de Capitais, aqui do Rio de Janeiro, e abro e deixo para a Lígia agora, então, conduzir esse evento. Lígia está no mudo. Pronto. Essa é uma dificuldade, porque eu falo tanto que às vezes eu nem percebo que eu estou no mudo. Mas obrigada, Fabiola, obrigada aí pelo short notice também de vir aqui e dar as boas-vindas para todas nós, para quem está nos assistindo. Tosini, como vocês sabem, é um escritório que tem diversas ações de diversidade, inclusão e sustentabilidade, né? Tem diversas iniciativas desse tipo, né? Alguns pilares, a gente tem o TF Afro, a gente tem... fazemos cartilhas, assinamos manifestos e, de fato, diversidade e inclusão está no nosso DNA e a ideia foi muito bem recebida. Eu não vou tomar crédito, a ideia, na verdade, foi da Xin, porque eu queria um grupo de mulheres, mas, na verdade, ela sugeriu dessa forma. Então, é o que a Meg uma vez me falou. Nossa, a Xin é a mulher das ideias e cola nela que você está bem. Então, de fato, foi muito bem aceita, né? Não só porque o nosso mercado, no setor de energia, é um mercado muito masculino, mas eu acho também que pelas mulheres realmente carecerem de oportunidade para fazer networking, para se conhecer e se reconhecer como lideranças, né, em qualquer setor. Então, eu só sou uma privilegiada de contar com pessoas como elas, estas que estão aqui hoje para falar para a gente e o apoio do Tosini para fazer isso. Tem sido uma delícia, um projeto super novo. Começamos há 2 meses só e enfim, só vai crescer. Para o alto e avante, a gente está só começando. A ideia aqui hoje é trocar ideias, é conversar. Eu costumo dizer que, assim como a gente fez no nosso primeiro webinar, é um grupo de mulher gosta de bater papo, a gente gosta de trocar ideias e é como se fosse um papo de amigas. Eu gostaria que todos que estão nos assistindo aí se sentissem, vamos dizer assim, em casa, sabe? Tomando um vinho, tomando um café conosco, para trocar ideias e debater. A gente não vai fazer como fizemos da outra vez, de deixar as perguntas para o final. Eu acho que esse assunto, mais do que qualquer outro, é um assunto realmente universal, está atingindo a pandemia, seus efeitos está atingindo todo mundo, de todos os setores, homens e mulheres indistintamente. Então, certamente, vai ser essa conversa vai ser muito mais interessante com a interação de todos que estão aqui. Podem usar, por favor, a ferramenta do Q&A e a gente vai usando e respondendo as perguntas à medida em que a gente for conversando, que é isso que a gente vai fazer aqui. A gente não vai dar aula, não tem PowerPoint, a gente vai conversar. E também fazer um disclaimer aqui, porque eu acho que muitas vezes nós mulheres, até eu faço minha meia-culpa, quando a gente fala dessa questão de mulheres e homens e das dificuldades de ser mulher. Ser mulher é muito bom e tem inúmeras coisas maravilhosas, mas a gente também tem algumas lutas
né, que a gente enfrenta. E quando a gente fala delas, às vezes a gente fala de uma forma mais apaixonada, às vezes até correndo o risco de ser sexista. Eu acho que a ideia de ninguém aqui, não só no grupo de Mulheres de Energia, mas ninguém aqui hoje nesse webinar, é confronto, né? A gente não quer tirar ninguém da mesa, a gente quer sentar junto na mesa, a gente quer poder trazer ideias e ser ouvida, trazer nossas sugestões e debater essas sugestões com os homens. Então, de forma alguma, o nosso propósito aqui é dar essa impressão de que nós estamos querendo disputar com os homens. Acho que quando a gente tem propósito e faz as coisas bem feitas, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E a gente merece esse espaço e é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Vamos falar também de como a pandemia afetou as mulheres, como foi diferente, se foi, né? Ouvir dessas empresas que estão aqui hoje, dessas profissionais, quais foram as queixas relatadas pelas mulheres nas suas empresas, pelos homens? Elas diferem, não diferem? Realmente houve uma percepção, isso tem sido reportado como as mulheres tendo sido mais impactadas, né? E por algumas razões diferentes. Mas eu queria, a ideia é trazer vocês para falar disso, do que vocês ouviram nas empresas, o que vocês fizeram para resolver, endereçar esse problema, se esses impactos foram diferentes ou não, e que lições vocês tiraram disso, dessas, né? Já estamos aí há 5 meses com esse desafio, enfrentando esse desafio, e certamente hoje a gente tem muito mais história para contar e lição para compartilhar do que há 5 meses atrás. A gente vai falar também um pouquinho do papel do RH e da diferença, da diferença e de vantagem, se é que alguma, de ter mulheres nas lideranças no momento de crise, sobretudo nos setores de RH e de comunicação. A gente sabe que RH e comunicação andam lado a lado, aí de mãos dadas, sobretudo em gerenciamento de crise, né, como é o caso da pandemia. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje e vou passar para cada uma de vocês se apresentar. Não vou fazer chamada, então, por favor, fiquem à vontade para se voluntariar para ser a primeira, e a segunda, e a terceira, e assim vai. Por favor. Posso começar, porque aqui na minha tela estou do seu lado e eu sou abusadinha mesmo, então posso começar. Bom, obrigada a todos que estão aqui, tem uma turma ótima, eu estava vendo aqui, tem homens e mulheres que eu já trabalhei e que eu trabalho e que me inspiram e me inspiraram muito ao longo da vida profissional. Eu sou Jordana Garcia, sou head de comunicação da Santo Antônio Energia, mas tenho mais de 20 anos de história no setor elétrico. Sou uma curiosa, como toda jornalista, apaixonada pelo ser humano, e apaixonada por ouvir histórias. Então, fazer parte de um grupo de mulheres com tantas histórias para contar e de um setor tão importante para o país, né, e tão forte e cheio de detalhes complexos, mas ao mesmo tempo tão essencial para a vida das pessoas, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e com todos, que agora está na moda, todos, né? Com todos. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse papo, porque eu acho que é isso que a gente quer fazer, papear mesmo, trocar ideia. Quem será a próxima? Desculpa, eu estou mexendo um pouco porque eu estou me acertando aqui com a luz. Eu estava comentando antes da gente começar que eu estou um pouco improvisada aqui na casa da minha sogra hoje. Bom, eu vou na linha aqui da Jordana, até porque nós temos algumas coisas em comum, e a primeira delas é que eu também sou jornalista, me formei na UFRJ, no Rio, e acabei depois vindo aqui para São Paulo, onde eu já considero também a minha segunda cidade. Eu sempre coloquei a minha experiência como jornalista a serviço das empresas nas áreas de comunicação corporativa. Tenho também aí uns 25 anos de experiência em comunicação corporativa, já passei por empresas do setor de aeroespacial,
setor B2B, como Votorantim Cimentos, depois na área de construção civil. Então, eu tenho também alguma experiência, algum conhecimento na área de energia, porque eu trabalhei exatamente numa construtora que construiu diversas hidrelétricas, né, como a Camargo Correia. E hoje eu estou atuando como consultora na área de comunicação corporativa. A minha missão é exatamente ajudar as empresas a terem um bom relacionamento interno por meio da comunicação. E aí, tanto da comunicação como também olhando as questões de cultura organizacional. No momento também estou em meio à minha graduação em doutorado na área de Ciências da Comunicação pela USP. Então, a minha participação aqui tem a ver com esse meu conhecimento e com o contato que eu tenho tido com as empresas para as quais eu presto serviço. Estou muito feliz, muito honrada de estar nessa mesa, né, nessa mesa virtual, ao lado de pessoas de outras áreas, mas que temos o mesmo objetivo comum, que é de olhar pelo ponto de vista de gestão de pessoas e comunicação. Obrigada. Legal. Quem é a próxima? Obrigada, Denise. Posso ser? Vai lá, Giovana. Posso lá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Assim, obrigada, Lígia Tosini, pelo convite para participar desse Mulheres de Energia. Realmente estou muito feliz. Vai ser uma delícia a gente compartilhar, ouvir histórias, contar histórias, como a Jordana disse. Então, acho que vai ser um momento bem prazeroso. Meu nome é Giovana Poladian, eu sou diretora de Recursos Humanos da CTG Brasil. Sou formada em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças, então dá para perceber aí que a minha carreira não foi formada totalmente em Recursos Humanos, mas posso dizer hoje que eu não saberia viver sem falar e sobre o ser humano, sobre essas pessoas, sobre cuidar dessas pessoas. Realmente, acho que eu fiz uma transição de carreira e sou muito feliz por essa transição de carreira. A minha entrada no setor de energia começou pela Enel. Eu entrei lá pela primeira vez, trabalhando na área financeira, de análise e planejamento financeiro. De lá eu saí e fui trabalhar na Duke Energy, de onde eu não saí até ela ser vendida para a CTG, onde eu fui junto nessa aquisição para a CTG Brasil. Então, ou seja, eu estou aí bastante tempo no setor. Em 2008, na Duke, eu fiz essa transição da área de finanças para a área de recursos humanos. Tenho uma paixão enorme por falar de setor de energia, uma paixão enorme por falar de pessoas e cuidar delas e falar de desenvolvimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar esse momento que eu acho que é diferente para todas nós, para todas as empresas, para todos os RHs, para toda a liderança. É um momento que a gente nunca viveu, de muita vulnerabilidade, de muitas incertezas. Então, assim, sou apaixonada pela CTG também, uma empresa que está há muito pouco tempo no mercado, mas tem construído uma belíssima história e tenho muito orgulho de fazer parte de tudo que ela está fazendo, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Um prazer estar aqui com vocês. E aí, vamos... Daniele, acho que ela está com o microfone destravado. Acho que ela quer... Não, teu microfone está ruim. Dani, seu microfone está destravado. Quer começar? Mas o som, eu acho que talvez, sabe o que resolve? Está ruim. Um fone, Dani. Vamos, a Cíntia quer ir se apresentando? Não? Posso ir enquanto a Dani tá se organizando ali com o áudio dela. Bom, gente, eu sou a Cíntia Cruz, sou a psicóloga do grupo. Trabalho já com consultoria para escritórios jurídicos aí nos últimos 7, 8 anos, então sempre fazendo um acompanhamento como consultora da parte de gestão de pessoas, né? Meu foco de trabalho é sempre coaching, counseling, dependendo da situação. Eu fui percebendo aí nesses anos, trabalhando nos escritórios, da importância da gente entender, trabalhar e se aprofundar na questão da gestão emocional. Então,
a gente foca tanto no desenvolvimento técnico, acaba deixando essa soft skill que é tão importante aí de lado. Então, hoje, meu foco de trabalho é gestão emocional e comunicação não violenta. Então, meu papel aqui é trazer um pouco desse olhar da comunicação não violenta como metodologia mesmo de comunicação e para facilitar conversas. Tem um áudio aberto, não sei se é o da Dani agora. E estou super feliz de estar aqui com vocês e de, enfim, poder trazer uma contribuição para uma conversa que eu acho tão importante, né? A gente percebe o protagonismo das mulheres, não só no setor de energia, né? Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, muitas iniciativas. Então, poder contribuir para mim vai ser muito bacana, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Dani, ela entrou de novo. Vamos ver se agora ela consegue. Quer fazer uma tentativa, Dani, de destravar seu microfone? Você está me ouvindo agora? Agora sim, nota 1000. Mas eu acho que vocês não me veem, né? Não estamos te vendo. Não estamos te vendo, Dani. Pois é. É que eu entrei pelo celular. Bom, eu me apresento e eu vou seguir tentando aqui entrar, gente. Desculpa, tá? Por esse problema técnico. Mas, assim, primeiro eu quero dar boa tarde a todos. Agradecer, né, o convite da Lígia, do Tozini, para a gente poder estar aqui hoje, né, participar desse grupo, né, e desse webinar aqui de Mulheres de Energia. Dizer que é uma honra estar presente aqui com vocês. E principalmente para falar de um tema, né, tão do momento, né, um tema que pegou aí todo mundo de surpresa, todas as empresas, líderes, então realmente está sendo um desafio, né, para todos nós. Bom, meu nome é Daniela, eu sou diretora de recursos da Naturgy no Brasil, também sou psicóloga, ou seja, também tem outra psicóloga aqui no grupo. Eu atuo na área de recursos humanos e no setor de energia já há mais de 20 anos. Atuei em todas as áreas de recursos humanos. Eu tive uma oportunidade recentemente de trabalhar no grupo na Espanha, numa função mais especializada. Eu fui ser responsável pela Universidade Corporativa do grupo, da Naturgy. Retornei há quase um ano, né, e assumi novamente a área de recursos humanos, mas também eu englobo e sou responsável pelas áreas de compras, logística, instalações e security do grupo aqui no Brasil. Então, assim, eu amo o que eu faço, a carreira que eu desenvolvi, e ter essa oportunidade, né, de expandir a minha visão, a minha experiência e usar, né, toda a experiência que eu tive, tanto aqui quanto fora, que a experiência que eu tive lá aportou muito, né, incorporar tudo isso e ter novas áreas sob a minha gestão realmente está sendo muito enriquecedor e motivante. Então, assim, espero poder contribuir aqui hoje com vocês, tá bom? Muito obrigada. Vou seguir aqui tentando me restabelecer. Desculpa. Tá bom, fica tranquila. Agora é a Leandra. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Queria primeiro também agradecer, Lígia, pela iniciativa, Tozini Freire. Acho que é fundamental esse tipo de iniciativa num momento como o que nós estamos vivendo. A gente está aprendendo coisas novas todos os dias, a gente está experimentando coisas novas todos os dias. E se eu puder também compartilhar um pouquinho com a minha experiência e aprender com a experiência das colegas que estão aqui, vai ser fantástico. E falando tudo isso, eu me apresento. Meu nome é Leandra Pellegrini, eu sou diretora de RH da Statkraft Energias do Brasil. A Statkraft, para quem não conhece, é uma empresa norueguesa. Nós estamos aqui no Brasil desde 2012, mais ou menos. Mas estamos aqui firmes e fortes, cheios de desafios, com muita vontade de crescer. Tenho muito orgulho de trabalhar nesse segmento de energia renovável. É um segmento que eu tenho uma identificação muito forte, porque ele tem um propósito e uma causa muito nobre, né? Então é isso, pessoal. Além de RH, eu sou responsável também pela área de comunicação, compliance, toda a parte de facilities. E realmente estou muito feliz. Eu realmente aceitei essa proposta porque eu acredito que esse tipo de encontro, de iniciativa, contribui muito com as pessoas que estão ouvindo, né? Se nós pudermos passar um pouquinho de um insight ou de uma ideia, algo que possa
contribuir com a vida das pessoas para melhorar, está super valendo. Então, obrigada por essa oportunidade. Maravilha, então vamos começar o debate. Na verdade, eu percebi que eu não me apresentei, eu sou Lígia Schlittler, sou advogada de Tosini Freire, foi a única que não me apresentei. Quando a gente teve essa ideia aqui no Tosini, que encontrou um amplo campo para florescer, estou à frente dessa iniciativa de Mulheres de Energia e aprendo, e é sempre maravilhoso conviver com mulheres fantásticas que nem vocês. Vou moderar esse debate. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o grupo, e aí fiquem muito à vontade para responder, quais foram as ações e estratégias bem-sucedidas que as empresas de energia implementaram para cuidar da saúde física e mental dos seus colaboradores, né? Sobretudo aqueles colaboradores cujo trabalho não permite ser realizado por home office, né? No caso de operadores de usinas, né? Dado que energia elétrica é um serviço essencial, né? E a gente não pode parar, né? Aí eu estou falando tanto em termos de gestão de recursos humanos, né? Como também de comunicação. Em que medida a empresa de vocês implementou? Qual foi o foco dessa estratégia? Se foi a saúde física, de colocar todo mundo em home office, ou nas usinas, o que vocês fizeram, mas também saúde mental, foi uma preocupação de início. Quando começou a pandemia, a gente não imaginava que ia ficar tanto tempo em home office assim, né? Eu acho que os efeitos eram desconhecidos, a extensão, a duração disso tudo era muito desconhecida. Não sei se todo mundo de início teve essa ideia, esse foco na saúde mental dos funcionários. E como vocês comunicaram isso? Em que medida vocês erraram e acertaram e ajustaram? Queria que vocês falassem um pouco disso nas suas empresas. Eu posso até começar, Lígia, contando um pouquinho. Você trouxe um ponto sobre a questão das pessoas que trabalham de operadores, né, que não têm essa disponibilidade, não podem sair da frente do trabalho e ficarem de home office. Então, acho que é bem conhecido aí no setor de energia. A CTG ela desenvolveu um plano de contingência, porque a energia, né, a geração de energia é um serviço essencial, então mais do que nunca agora não poderia deixar de existir. Então a gente teve um grupo de pessoas que precisou ficar isolado, não só dentro das usinas, a gente montou instalações dentro das usinas, mas eles ficavam isolados dentro das usinas e a cada 15 dias saíam para ir para uma pousada. A gente reservou um espaço de muita segurança, principalmente por contaminação. A gente tinha que garantir, né, a saúde física, mental, psicológica desse grupo de pessoas. A gente está falando de mais de 100 colaboradores que se disponibilizaram a estar isolados da sua família. E aí, o que o RH fez? Acho que essa foi a primeira preocupação nossa, desde o momento que a gente resolveu desenhar esse plano de contingência, em muita parceria com comunicação, com a área de operação, como que a gente traria essa segurança para esses colaboradores que estariam isolados. Então, diante disso, a gente resolveu trazer um trabalho de redes que a gente chama de apoio psicoemocional para esses colaboradores. Então, a gente tinha um primeiro encontro que era individual, onde a gente contou com o apoio de pessoas especializadas para trabalhar com eles, e foi levantando uma série de informações, conversas individuais, onde a gente mapeou qual era a situação psicoemocional desse colaborador e se ele tinha condições de permanecer em isolamento. Então, essa foi a primeira preocupação. Tinha a preocupação da saúde física, né, com todos os exames, tudo certinho, mas também o emocional. Então, assim, ele tem condições de permanecer isolado? Tem, não tem, como é que é? Diante de um parecer positivo, então, esse grupo pode ficar isolado. Os próximos encontros, a gente alternou encontros individuais e encontros em grupos. Por quê? Porque a gente queria que eles se fortalecessem entre eles, nessa rede de apoio. Ou seja, o grupo que estava isolado, ele era como aquela família. Então, você cria vínculos afetivos que você pode contar. Então, esse foi o trabalho que a gente de recursos humanos, nós apoiamos todo esse plano de contingência, alternando entre encontros individuais e encontros de grupos. E foi realmente muito prazeroso ouvir o feedback desses colaboradores, o quanto isso foi importante, o quanto que isso soou para ele, assim, o cuidado com a gente,
como foi importante você nos ouvir, você ligou, você conversou, então era mais de 1 hora de conversa, e mais do que isso, eles tinham acesso livre a essas pessoas que foram, que fizeram esse trabalho. Então, qualquer problema podiam acessar e a gente tinha todo o acompanhamento psicoemocional a cada encontro deles. Então, acho que isso foi um diferencial. Na segunda-feira, a gente recebeu uma carta com uma grata surpresa de um reconhecimento belíssimo de uma das suas pessoas, falando o quanto que ele se orgulha de fazer parte da família CTG e quanto que esse apoio, mesmo longe da família, foi muito importante nesse momento. Então, eu queria deixar aqui o depoimento de um trabalho que a gente fez em conjunto, em parceria, comunicação sempre ao nosso lado, fazendo as comunicações necessárias, mas o quanto esse cuidado, esse olhar para o humano foi importante nesse momento. Se eu puder complementar, bom, eu consegui me restabelecer aqui, eu estou por 2 dispositivos, tá? Um com a câmera e o outro com o som. Vamos ver se funciona. Bom, assim, na Natos a gente fez várias ações relacionadas à segurança e saúde. Assim, a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer um comitê de crise, né? Isso até antes da gente sair em home office, antes de ser decretada a pandemia. A gente já tinha estabelecido um comitê de crise aqui no Brasil e também no grupo todo, né, com pessoas de todo mundo, para ir acompanhando a evolução da pandemia. E quando se fecharam as escolas aqui no Rio, a gente realmente resolveu colocar todo mundo em home office. A gente colocou 94% dos colaboradores em home office e a gente ficou basicamente com 3 modalidades, né, vamos dizer assim. A maior parte, né, 94% em casa, mas a gente tinha pessoas que trabalhavam em casa, pessoas que poderiam ir a campo se necessário, e uns 6% do nosso quadro continuou nas instalações físicas, né? Então, o que a gente fez? A gente primeiro, obviamente, adequamos todas as instalações físicas, né, distanciamento, isso obviamente foi evoluindo também conforme a pandemia. Então, assim, a primeira coisa foi isso, foi fazer essa reação rápida, né, e colocar as pessoas em home office e, obviamente, manter, né, toda a atividade. Por ser uma empresa de serviço essencial, a gente tinha que continuar, obviamente, entregando gás aí na casa de todo mundo. E aí a gente começou a estabelecer alguns programas, né? O primeiro foi o monitoramento de Covid e de estresse e solidão, um monitoramento semanal que a gente aplicou aí a todos os colaboradores, onde eles semanalmente respondem, né? Todos nós respondemos um questionário. Primeiro identifica, né, se você tem algum sintoma de Covid, aí isso vai para o serviço médico, para que o serviço médico possa fazer o acompanhamento do funcionário. E segundo, a identificação da solidão e do estresse. Tá? Então, todo esse monitoramento foi feito e trabalhado pela nossa área de RH e nossa área de serviço médico. A gente implementou também um apoio psicológico aos funcionários. A gente contratou uma empresa, um 0800, tanto para funcionários quanto familiares, e eles podiam ligar, enfim, e ser atendido aí por psicólogos, assistentes sociais, só que a gente viu que tinha pouca ligação por parte dos funcionários. Então, o que a gente fez? A gente linkou o monitoramento ao apoio psicológico, e a gente começou a fazer uma chamada ativa, né? Essa empresa começou a ligar para aquelas pessoas que realmente estavam sendo identificadas e que permitiam, né, que a empresa fizesse um contato, que foram identificadas com estresse médio ou alto, ou solidão médio ou alto, e a gente ia fazendo esse controle. Então, foi bem legal também. Assim, a gente teve a iniciativa também de fazer essa chamada ativa de apoio psicológico para todos aqueles que estavam trabalhando em campo, porque realmente a gente identificou que as pessoas estavam com medo, sim, de ir trabalhar, de ir para a rua. Então, a gente fez esse trabalho também com eles e foi muito legal. Né? Foi assim, muito, muito produtivo, a gente teve muitos bons feedbacks e implementamos outras ações também, né? A gente implementou os cafés virtuais, ou seja, no início de todo mundo tinha muita dúvida, né? Então a gente fazia vários cafés virtuais semanais para tirar dúvida. Estava a nossa médica do trabalho e ela tirava todas as dúvidas que todos tinham, né? E foi bem legal também, a gente conscientizou, né? E também esclareceu aí todas as dúvidas, né, e inquietudes que tinham aí os nossos funcionários nos momentos. Então, assim, foi um programa que ainda está ativo, né, e que está tendo aí um excelente feedback. Queria complementar, trazendo uma questão aqui.
que eu acho que toda crise, ela começa, e essa é uma crise sem precedentes, né? Pelo menos para a nossa geração, né? É uma crise sem precedentes. Toda crise, quando a gente olha para ela depois que ela passou, ou pelo menos numa situação estabilizada, a gente vê, obviamente, pela maneira profissional como a gente conduz, pela forma, pelos processos que a gente estabelece, tanto em comunicação e RH, que, obviamente, dependendo da situação, eles se adequam, mas fazem sentido isso tudo, a gente olha muito mais acerto do que erro. Mas a gente também não pode deixar de olhar para os erros, né? Eu acho que... E eu faço uma cutucada em vocês aí para também entender, porque eu acho que a Santo Antônio está sendo brilhante na condução. Temos também um comitê formado, multifuncional, a gente acompanha diariamente o gráfico da pandemia no Brasil e no mundo, os impactos disso nas regiões nossas de Rondônia e São Paulo, por região, níveis de ocupação de leitos para tomada de decisão, enfim, tem uma série de fatores, inclusive com análises emocionais e tal. Mas eu acho que a gente falhou num momento que eu acho que se a gente olhar, todo mundo deve ter falhado, que a gente entra tanto tentar ajustar o caos, que a gente esquece de ouvir as pessoas e falar com as pessoas. Eu acho que, no meu caso especificamente, aí por isso eu estou trazendo para vocês me falarem como é que foi de vocês. Eu entrei já no meio da pandemia na empresa, tem 1 mês e pouco de Santo Antônio. Mas, assim, eu conversando com o presidente, a gente fez essa meia-culpa, né? Do tipo, poderia, em vez de a gente só resolver os problemas para que todos pudessem ficar bem, que foi o que foi feito, né? Estava muito mais preocupado em garantir testes rápidos, em operar, como a Giovana contou da CTG, com uma equipe de operação. A gente estava no meio de início de manutenção de turbina, enfim, como é que a gente ia manter a geração operando. Fizemos também, como na CTG, um regime especial de operação, em que as pessoas ficaram confinadas, né, por esse tempo, grupos revisando isso, mas eu senti que, de alguma maneira, a gente não disse e não ouviu tanto as dores deles. E quando eu percebi isso muito rapidamente ali, a gente começou a trazer que lá a gente chama de integrantes, né, os integrantes mais para próximo para o diálogo, foi quando a gente estabeleceu a realização de lives, em que a gente pôde ouvir mais todo mundo. A gente fez a primeira, nunca tinha feito, fizemos no Teams, uma ferramenta nova para a empresa também, com o presidente falando, e eu tentei trazer, eu fui a moderadora, a Cíntia sabe que eu falo, a Cíntia fala que eu sou a melhor mediadora de lives do Brasil, mas, enfim, eu tentei trazer uma leveza para essa conversa, do tipo, pergunta de $1 milhão. Quando a gente volta, vamos ser demitidos? Sabe? Alguém vai ser demitido? Porque, embora a Santo Antônio não tenha sido influenciada drasticamente pela crise, né, pelo modelo de negócio dela, a gente conseguiu botar todo mundo em home office, 98% do nosso time em home office, sem suspensão de contrato, enfim, mantendo a integridade de todo mundo, né, garantindo isso com muita segurança. É inevitável, as pessoas estão dentro de casa com outras pessoas da família e amigos, e falando com amigos que estão perdendo emprego, que estão sendo mandados embora, que a crise está chegando. E um olhar que é natural do ser humano, quando você vê para uma situação dessa que você não tem perspectiva, que você não sabe para onde está indo, não sabe quando vai acabar, é inevitável que o ser humano fique angustiado. Então, a gente ouvir muito mais do que falar nesse momento faz muita diferença. E ouvir passa aí por uma comunicação bastante afetuosa nessa escuta, né? Porque é muito mais do que informar o que a gente está fazendo. É óbvio que as pessoas querem saber o que a gente está fazendo, mas acho que assim, a gente
a gente trouxe no discurso do presidente, muito natural dele também, dessa coisa do tipo, não importa se a gente vai perder alguma coisa, a gente só não pode perder vidas, né? E a Santo Antônio conseguiu, em Rondônia, tem mais altos índices, né, de contaminados, São Paulo também. A gente, infelizmente, perdeu um integrante, foi uma perda que a gente ficou muito abalado. Era um integrante do grupo de risco, já estava em casa desde, foi o primeiro grupo a ser afastado, então ele já estava em casa, mas ficou doente. Enfim, eu acho que essa coisa da gente ouvir as pessoas, e acho que talvez se eu tivesse que olhar para trás para essa situação, talvez tenha sido ponto mais sensível. A gente demorou um pouco para fazer essa escutativa. E eu queria ouvir aí Dani, Giovana, e também a Cíntia quer falar sobre escutativa. Queria saber se vocês também, hoje, fazendo essa meia-culpa, olham para trás e veem isso também. Eu também gostaria... Desculpa, Liz. Queria fazer uma ponderação aqui. Eu acho que nesse ponto, Jordana, você tocou, é exatamente a mudança do papel, né, da comunicação dentro das empresas, né? Quer dizer, não só prover conteúdo para os funcionários, para os colaboradores, mas fazer mediação de conflito, escuta ativa, lidar com essa angústia num momento de crise como esse, é realmente comunicar as ações da empresa, mas sem perder o foco também na escuta, né? No que o colaborador tem a te trazer. A comunicação hoje, ela muda. Hoje, antes mesmo da pandemia, a gente está falando de um mundo digital, né? Que a gente está falando de comunicação em rede, ela é muito mais mediadora de diálogo do que prover conteúdo, de produtora de conteúdo, né? Ela precisa, e quando a gente fala de diálogo, muda completamente o skill quer dizer, não muda completamente, né? Mas reforça um skill diferente do profissional de comunicação, que é de muito menos falar e escrever e muito mais ouvir, né? Então, isso faz muita diferença. Enfim. Eu gostaria de compartilhar também um pouquinho da nossa experiência, né? Obviamente, essa situação toda tem trazido grandes aprendizados para todos nós, e eu acho que o mais importante, na minha opinião, é justamente esse olhar para o ser humano. É o olhar com compaixão, é o olhar com respeito diante de uma situação que deixou todos nós muito vulneráveis, né? Sim, é uma crise. É uma crise. Nós também criamos o nosso comitê de crise desde o dia 1, no início de março. Implementamos várias ações, como todas as grandes empresas e as empresas sérias implementaram, visando realmente proteger seus colaboradores, integrantes, ou qual seja o nome, né, que é dado, mas visando realmente a saúde e segurança de cada pessoa, de cada ser humano. E esse ponto que você colocou, Jordana, é muito importante, né, o saber ouvir. Na nossa empresa, a gente tem como valor o respeito pelas pessoas. Nós respeitamos as pessoas de uma maneira muito abrangente, né, que vai, assim, saúde e segurança, vai em respeito pelo ser humano, da forma como cada um vai em respeito pelo desenvolvimento e crescimento, e nesse momento, mais do que nunca, esse valor tinha que ser colocado, realmente ser tirado da parede, e a gente tinha que ter certeza de que ele faz realmente parte da nossa empresa. E esse saber ouvir, a gente trouxe através de o que a gente chamou de bate-papos com o RH, então, onde o RH se colocou à disposição para ouvir as pessoas nesses fóruns. A gente fez um trabalho forte com a nossa liderança, também de prepará-los, né, para eles entenderem o que está acontecendo com as suas equipes, para que todo mundo se colocasse realmente, né, mostrasse as suas vulnerabilidades, para que a gente pudesse ajudar, né? Nós criamos uma rede de apoio também psicológico, fornecendo também ações que pudéssemos manter conectados, porque eu acho que a maior preocupação tem a ver com isso também. Nós somos uma empresa que nós celebramos tudo. Tudo tem festa, tudo tem um happy hour, tudo tem um evento. E como é que fica, né? Numa situação dessa, todo mundo de um dia para o outro vai para suas casas. E a gente tinha uma preocupação muito forte em manter essa conexão, manter esse elo que faz da nossa empresa ser o que ela é. Cada empresa tem a sua identidade. Então, a gente vem acertando bastante, a gente trouxe os colaboradores para perto da gente,
a gente fez o que eu acho que é um diferencial, e acredito que vocês também tenham pensado nisso, é uma pesquisa de vulnerabilidade. Além da questão emocional, que é super importante mapear, a questão de vulnerabilidade. Existem pessoas que estão sim num grupo de risco, né? Então, a gente mapear essas pessoas para ter isso no nosso radar. Então, a gente criou também, contratou um serviço médico que nos apoia todos os dias da semana, e esse grupo, esse médico especial, faz contato com essas pessoas quando tem necessidade, quando tem alguma suspeita, mas a gente está de olho, né, nessas pessoas que a gente considera, né, de um grupo de risco, para que a gente tenha um cuidado. Tanto não pensar na hora de um rodízio, tanto pensar na hora do retorno ao escritório. Eu acho que é um plano bem abrangente, mas que, assim, no centro, realmente, é o bem-estar do ser humano, né? Então, eu acredito que as organizações estão aprendendo muito com essa pandemia. E eu costumo olhar sempre o copo cheio, e eu vejo que para nós está sendo um grande presente. Claro, é triste, tem sim gente impactada, tem familiares né, tem pessoas morrendo. Isso é muito triste. Mas a gente está, por outro lado, também tendo a oportunidade de rever as nossas atitudes, de rever aquilo que realmente é importante para nós, a vida, né? A vida, o outro, o respeito pelo próximo. Então é isso, de um modo geral, esse ponto que você colocou, Jordana, é algo que a gente vem praticando e que está ali como o ponto número 1, né? Manter a conexão com as pessoas, ouvir as pessoas e atender às necessidades da forma mais individualizada possível. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem que respeitar dessa forma, né? Essa Acho que as organizações nunca mais vão ser as mesmas. As que tinham as pessoas como valores em quadros na parede tiveram que descer, como você diz, tiveram que descer esse valor para a realidade, né? E a gente, passando de 100 mil mortes no Brasil, a gente não pode deixar de olhar para isso realmente como uma guerra de um inimigo com um inimigo invisível, que desafiou sem precedentes, e classes e raça, todo mundo. Então, eu tenho certeza que se a gente, de alguma maneira, se as organizações vão sair perderam muitos, né? Perdemos financeiramente, perdemos colegas, perdemos amigos, mas acho que a gente ganha muito nas relações, sabe? E na construção de políticas muito mais voltadas para as pessoas. Sim, você quer falar? Deixa eu falar, que ela ainda não falou. Ela está doida quando fala de comunicação, ela fica... E depois eu estou te ajudando aqui na moderação, Lígia. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse movimento desses 5 meses foi o seguinte. Gente, eu trabalho com saúde e gestão emocional, né? E aqui a gente tem que ser muito, muito sincero, muito, né, realista, mas assim, vocês são de RH. Quando que gestão emocional e saúde emocional está no topo dos treinamentos e do trabalho, né? Tem algumas empresas que têm isso como foco, mas a grande maioria não tem. E quando a pandemia começou, eu era contratada pelas empresas para dar treinamentos pontuais de gestão emocional, sabe? Pílulas assim e tal. Depois do 2º mês, aí a procura começou a ser diferente, que era, tô percebendo que a minha equipe precisa... Não era ser ouvida a frase, mas era assim, eu preciso criar espaços de escuta. Então, mais do que pegar uma psicóloga por lá para falar de saúde emocional, é necessário criar um espaço em que a equipe possa falar como ela está se sentindo. Não é uma terapia em grupo, mas ter esse espaço. Então, eu acompanhei empresas semanalmente, por exemplo, a gente encontra semanais de 1h30, com equipes, às vezes, de 10, 12 pessoas. Então, eu trazia algum ponto, assim, algum conteúdo, alguma coisa muito pontual, mas era um espaço de fala, de troca. E que, sim, isso gera um espaço de segurança emocional que é muito importante, que não pode ser negligenciado, né? Tem coisa que a gente ensina, mas tem coisa que a equipe precisa vivenciar, precisa falar, precisa entender que a outra pessoa também está passando pela mesma coisa. Então, foi um movimento muito claro que eu percebi, assim, primeiro, né, março, abril, treinamentos, e
maio, junho, conversas e tal. Eu achei assim, fiquei feliz, acho importante isso também não ser algo só de um processo da pandemia e da quarentena, né? As equipes precisam ser ouvidas, independente da pandemia, gente. A questão emocional, ela acontece, ela tá aí acontecendo o tempo inteiro, né? Sabe que você trouxe esse espaço, né, que você falou de segurança emocional, foi tão interessante na CTG, porque, e aí eu vi a Leandra falando de valores, né, os valores que saem da parede e são praticados. A gente começou um processo a nossa cultura o ano passado, né, a integração cultural o ano passado, a gente estava no meio de workshops para disseminar essa cultura, quando tudo virou ao contrário, ninguém mais podia viajar, ninguém poderia. E, de repente, a gente viu os nossos valores sendo os drives para serem a tomada de decisão. Então, foi uma prova de fogo dos nossos valores que nem chegaram a ser pendurados na parede, onde a gente priorizamos a vida em primeiro lugar e o segundo, que a pessoa são a nossa energia, como os principais drives de toda a tomada de decisão da CTG. Ela fez várias ações, enfim, desde o comitê de crise também, mas várias coisas foram feitas. Mas eu só queria compartilhar um espaço de escuta que vocês falaram. A gente, depois de 3 semanas de home office, que também era novo para a CTG, a gente nunca tinha vivenciado o que é trabalhar remotamente, o que é não estar todos os dias com as pessoas, como é que eu faço com o meu time, eu estou controlando demais, eu não estou controlando de menos, o que eu tenho que fazer com essas pessoas? E a gente, em parceria com comunicação, lógico, sempre, né, parceira fiel ali, juntinho, eu e Salete ali, vamos proporcionar um momento de escuta para os primeiros líderes, nossos diretores. E a gente falou, não, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. E a gente trouxe uma profissional para mediar esse espaço. Mas, na verdade, a gente criou um espaço de escuta, porque a gente queria saber, você como pessoa, como ser humano, e você com o seu time. Como é que isso ia acontecer? E foi tão interessante, porque a gente ouviu tantos depoimentos emocionantes, num ambiente muito de segurança emocional, que as pessoas puderam ser eles. A gente só escutou, a gente fez uma palavrinha, e aí as pessoas se sentiram muito seguras para falarem. E foi tão bacana esse movimento, que esse movimento foi descendo. Então, ele foi para todos os gerentes, ele foi para todos os coordenadores, ele foi para todos os supervisores. A gente escutou todas essas pessoas. Foi um momento que eles trouxeram, ele, indivíduo, eu, quais são as minhas dores, e como gestor, o que eu estou fazendo, o que não está bom. E depois disso, originou um trabalho que a gente vem fazendo de encontros, de escuta, que chama Dilemas em Foco. Eles sugeriram os temas, a gente escutou eles. Então, o que você quer falar? Qual que é a sua dor? O que você quer compartilhar? Então, agora a gente faz encontros para escutá-los, onde eles trazem as dúvidas, trazem um profissional para falar com essas pessoas e para ajudá-los nesse momento. Então, eu acho que a gente praticou muito essa escuta, né? Essa escuta empática de ouvi-los sem qualquer julgamento, né? Um ambiente muito seguro emocionalmente para eles. Giovana, você acha que fez diferença nesse caso, em particular nessa iniciativa, mas aí eu abro para todas de uma forma geral, fez diferença você ser mulher para sugerir, quer dizer, para sugerir essa iniciativa, para acolher, para ouvir? Em que medida você acha que as empresas tiveram um ganho com lideranças femininas no papel do RH, no papel da comunicação? Como é que vocês enxergam isso? Olha, o que eu acho, assim, sem muito ser sexistas entre homens e mulheres, aqui não é o objetivo disso, mas é que a gente acaba olhando para o humano, né? Se colocando o ser humano como centro de todas as suas decisões, isso faz uma tremenda diferença, né? Então, o que a gente priorizou ali, e eu acho que a mulher, talvez por ter toda aquela coisa materna dela, traz muito isso, muito forte, né? Se sentiu muito empoderada de trazer o cuidado, né? Como disse a Cíntia, acho que a gente nunca, não sei se foi a Cíntia ou se foi a Leandra que falou, a gente nunca teve esse espaço, né, de falar hoje nas organizações o quanto o trabalho psicoemocional é importante, o quanto esse apoio ao ser humano, né? Então, eu acho que uma das coisas que vem muito forte e que a gente vai herdar dessa pandemia é muito mais a empatia, o respeito às coisas que são vulneráveis, a tolerância a erros, a espaços que que não existiam antigamente, né? Então, acho que o que traz aí esse espaço para o humano, para o ser humano como centro. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar muito forte, que vem para ficar muito forte, né?
o respeito às mães que não têm onde deixar seus filhos, como é que eu faço com isso? Então, o respeito de que tem quem está em casa, que está com uma atividade que não estava acostumado, então tem a casa, os filhos, o homeschooling, uma série de coisas que não tinha antes, né? Espaços que estão sendo criados que são diferentes, né? Então, eu acho que a mulher hoje, ela está negociando muito melhor esses espaços, né? Então, eu acho que isso faz a diferença para dar oportunidade que ela negocie melhor esses espaços, é o seu momento também de se colocar, né? Então, acho que é isso que eu penso. É só uma... Eu queria Não fazer estou um deixando a Denise comentário. falar. Denise, fala aí, depois eu completo. Assim, ouvindo o relato de vocês e também entrando em contato com as empresas com as quais eu trabalho, eu preciso falar isso aqui porque eu percebo que as empresas estão tomando uma parte importantíssima nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Acho que foi a Jordana que falou, a gente tem esse inimigo invisível que ninguém sabe bem o que é, né? Nós entramos nesse olho do furacão e aí, quando a gente sabe quem é o inimigo, a gente tem medo, né? Porque é algo concreto. Só que a gente não sabe quem é esse inimigo, então é aquela incerteza que gera ansiedade. E ainda, além disso, para complicar ainda mais, a gente está envolvido em questões que vão além da questão da saúde, em questões políticas, em questões econômicas, em questões até de disputa de poder entre países. Haja visto essa questão da disputa de poder de vacina, né? Quem é que sai primeiro, quem é que não sai. E aí, o que acontece conosco, né? Quer dizer, com as pessoas, os seres humanos? Se as empresas não tomassem esse papel de vamos explicar, vamos acolher, vamos ter uma atitude que aí, também não querendo ser sexista, né, como a Giovana falou, mas sim trazendo uma visão de que nós estamos vivendo uma gestão muito mais, de fato, olhando pelo feminino, que é o acolhimento, um olhar muito mais de acomodação, de olhar pelo conjunto e não pelo individual, né? Já que muitas vezes a gente percebe que sociedades de caráter mais masculino, né? Não de homens especificamente, mas sociedades mais masculinas, elas valorizam muito mais a questão de competitividade, né? De quem é que sai na frente, quem é que não sai. E não é momento para isso, né? Realmente, eu acho que é um aprendizado que, de fato, a gente está tendo, e esse olhar de gestão mais feminina que está dando para as empresas esse caráter de protagonista. As empresas estão sendo protagonistas nessa crise, eu não tenho dúvida disso, e eu acho que temos muito a ensinar para as outras esferas da sociedade. Então, eu precisava falar isso aqui, porque são depoimentos, de fato, que mostram isso, né? E a gente tem que ter orgulho disso. Eu queria só completar aqui duas coisinhas, Lígia, desculpa, só duas coisinhas, e reforçando uma, eu vou passar rapidamente, que é exatamente o que a Denise falou, que eu acho que muito mais do que materna é feminina, né, essa condução, e eu acho que isso a questão feminina e masculina é uma característica que homens e mulheres têm, desenvolve de formas, cada ser humano desenvolve ou potencializa cada um desses lados de forma diferente, mas preciso trazer a história das lives que eu fiz na empresa. A primeira vez eu fiz com as câmeras fechadas, só comigo e com o presidente, no modelo do Teams de live, e terminou a live, quando o presidente me ligou e falou, eu quero fazer mais lives, mais constante, e eu quero câmera aberta e quero ver o rosto de todo mundo que está participando. Achei isso muito bacana, é um cuidado, um olhar feminino, de um feminino dele, de preocupação, de olho no olho, de saber como é que as pessoas estão sentindo. Então, eu acho que isso não é uma característica
só de mulher. Então, ter um líder, seja ele em que posição, e principalmente sendo um CEO, com essa cabeça, com esse cuidado pelos outros, de querer olhar nos olhos, é o que faz a diferença na organização. E aí, só juntando aí com o que a Giovana falou, né, de que as pessoas querem, foram ouvidas e puderam mostrar quem elas são. Eu acho que qualquer ser humano quer ser ele mesmo em qualquer lugar que ele está, né? E quando vem uma situação dessa em que nivela todo mundo, e a gente sabe que em organizações a gente vive hierarquias que às vezes são massacrantes, né? Quando nivela todo mundo, que você trabalha com o emocional, coloca todo mundo no mesmo patamar emocional, sabe? De ninguém sabe para onde vai, até assim, o CEO, o presidente, o vice-presidente, que os gestores como um todo, que são treinados para dar resposta. Quando você não tem resposta para tudo, você iguala emocionalmente todo mundo, e todo mundo consegue se expor e ser verdadeiro, né? E aí, quando a gente chega nesse nível, acho que de cumplicidade das relações dentro das organizações, isso muda completamente as relações daqui para frente. Eu, pelo menos, acho. Giovana, eu acho também interessante a gente introduzir a questão da diversidade, né? Porque eu acho que, como a gente está falando aqui de diferença de liderança, né, entre homem e mulher, na minha opinião, eu acho que quanto mais diversa for, né, uma empresa e a liderança que ela tem, seja em gênero, seja em tipos de gerações, em pessoas com diferentes origens, crenças, enfim, quanto mais diversa for, maior é o enriquecimento cultural dessa empresa, né? E maior é o compartilhar de ideias e visões diferentes, né? E encontrar soluções também diferentes, né? Então, assim, e a gente está num momento que a gente precisa encontrar soluções diferentes. A gente está num momento que a gente precisa mudar a nossa forma, né? Seja de se relacionar, seja de lidar com o funcionário, seja de lidar com a questão emocional, que às vezes a empresa não olhava tanto por esse ponto. Então, assim, a gente precisa realmente ter tanto lideranças quanto equipes diversas para que a gente possa, né, ter melhores soluções também para responder a essa crise, né, que a gente está vivendo. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria colocar, porque eu acho que fala muito do que vocês estão debatendo. A Raquel pede para a gente comentar sobre o aumento de acúmulo de funções, principalmente para as mulheres durante a pandemia, com os estudos online dos filhos, né, então, que estão em homeschooling, serviço de casa, trabalho, etc. Como é que a mulher, quer dizer, em que medida, claro, eu acho que nesse ponto houve, de fato, uma equalização, porque o homem também está dentro de casa, não mais só a mulher, então o homem está vendo tudo que a mulher faz, talvez todo aquele trabalho que sempre foi invisível da mulher, né? Isso realmente aconteceu, mas em que medida esse acúmulo de funções, que era muito comum, acaba afastando a mulher do mercado de trabalho e dificulta para ela chegar nessa liderança e fazer a diferença, como a Daniele está colocando? Lígia, eu só queria pedir uma coisa, que eu acompanho o trabalho da Cíntia já há bastante tempo, e eu queria que eu acho que casa um pouco com isso que você está falando, com o que a Daniele falou, que é a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? Quanto é importante essa visão diversa, né, Cíntia? Porque você nunca vai ser exatamente, por mais que você fale de empatia, de se colocar no lugar do outro, essa coisa não funciona bem assim, né? Sim. Até já que, amarrando com o que a Lígia trouxe agora desse acúmulo de funções, eu sempre falo que a gente tem aquela ideia de que empatia é fazer pelo outro, que eu queria que fizessem por mim, o que não é, esse processo não é um processo empático. Empatia é fazer pelo outro, que o outro precisa que seja feito para ele, para aquela situação, para aquele olhar e tal, né? Então, muitas vezes a gente acha que entende o que o outro precisa, não pergunta, faz e depois fica chateado porque, nossa, né? Como assim? Nem valorizou o que eu fiz, mas você nem sabia se a pessoa queria aquilo. Então, aí amarrando com o que a gente já falou desses espaços de escuta, eles são importantes por isso, porque você valida de verdade se o que você acha que a tua equipe precisa é aquilo mesmo, né? E aí,
falando do acúmulo de funções e dessa questão, eu acho que é importante a gente lembrar que existem casas e casais e famílias que têm essa questão das funções mais divididas, outras não, cada um tem uma realidade, mas que muito do peso emocional da casa fica em cima da mulher. E quando eu falo peso emocional, é aquilo que a gente, né, no nosso encontro a gente conversou sobre, cara, mas o meu marido que faz o mercado, que não sei o quê, que, né? Só que eu que tenho que pensar na agenda, em quando vai ser, o que está faltando, na lista. Então, esse peso emocional sempre acaba, pela nossa história, pela nossa cultura, ficando muito na mulher, né? É você que sabe de cor a agenda da criança, o dia da natação, quando tem que levar não sei o que na mochila, né? Fica ali esse peso na tua cabeça. Agora, com todo mundo em casa e com essa coisa mais, né, de escancarada e tal, eu acho que o homem, ele passa por um lugar de não só imaginar como é, mas ele está sentindo ali como é, né? Tá todo mundo ali sentindo, na verdade, a família e tal. Então, eu senti, principalmente dos meus pacientes, homens e mulheres, né? Que tem essas famílias mais convencionais nessa estrutura, em que a mulher pesa mais isso e tal, o quanto as mulheres estavam exaustas, né? Chega uma hora, assim, e aqui, né, pelo perfil de vocês, assim, tudo mulher forte, mulher fodona, que faz, não sei o que, né? Só que chega uma hora que você tá no limite, né? Uma paciente me mandou uma foto que a filha dela teve a feliz ideia de tampar a pia do banheiro, ligou a torneira, aí, sabe, quando enche de água, começou a vazar, tipo, a sala dela toda alagada. Ela falou, cara, como que você mantém, sabe? Como você fica bem, né? Você finge que tá tudo bem, você vai pro call com um cliente plena, com a sua casa toda alagada, que você sabe nem por onde vai começar, né? E então, assim, eu percebo esse movimento, assim, queria também ouvir um pouquinho de vocês, desse peso desse processo todo, né? Eu queria compartilhar uma questão pessoal, né? Bom, eu acho que ninguém estava esperando essa situação, isso é fato, né? Por mais a nossa empresa estava implementando uma política de home office, antes dela entrar em vigor, a gente já entrou no home office forçado. E esse home office que não está totalmente estruturado, a gente perdeu toda a nossa rede de apoio, né? Então, a gente virou multidisciplinar e é tudo ao mesmo tempo. Não é um e depois o outro, é tudo junto. Mas, assim, como mãe, né, eu sempre carreguei comigo uma culpa, né, de ter me dedicado muito ao trabalho, de ter me dedicado à minha profissão, e onde estão os meus filhos, né, nesse contexto todo? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou dando atenção? Então, hoje eles são grandes, né? Então, essa situação de home office hoje, para mim, é mais tranquila. Mas eu fico imaginando que para muitas mulheres o home office veio como uau, agora eu vou poder ficar com meus filhos, eu vou poder cuidar deles, poder dar a devida atenção, mas ao mesmo tempo essa sensação, né, de agora eu vou dar mais atenção veio junto com mais um monte de outras atividades, de mais um monte de outras responsabilidades. E eu acho que esse é um ponto importante, né, das mulheres trabalharem, de que elas não são super-heroínas, que tem horas que a gente consegue fazer e tem horas que a gente não consegue fazer, e assim, sabe, se acolher, acolher esse sentimento de que às vezes a gente vai se achar impotente, às vezes a gente vai achar que dá tudo bem, e a gente acolher, e o saber pedir ajuda, né? Eu sei, assim, como eu sempre fui muito daqui que eu faço. Eu cuido, eu faço a malinha do filho, eu faço tudo, e eu acho que está no momento da gente também dividir as coisas, sabe? E eu acho que os homens, os pais, também estão vivenciando esse momento de uma forma diferente. Está sendo um aprendizado para todo mundo. Mas o meu ponto aqui realmente é a gente trabalhar esses sentimentos que nos castigam, né? A culpa, a autoexigência, a gente às vezes se chicotear. Então, acho que é o momento das mulheres se realmente se amarem, né? Se reconhecerem e saberem que não vai dar conta de fazer tudo e que a gente precisa, em alguns momentos,
realmente flexibilizar, escolher e avisar, pedir ajuda, dizer que agora não dá, vou ter que deixar para depois, né? E eu acho que é bom para todo mundo, acho que é um ensinamento para os filhos, é um ensinamento para as famílias, de um modo geral, tudo isso que a gente está passando, né? Inevitavelmente teve-se que se conversar sobre isso dentro de casa, né? Aquela coisa que a gente deixa para lá por conta da rotina, teve que ser discutido, não teve jeito, né? Assim, é muito atípico tudo, né? Não é só levar o filho para a escola, é viver, ensinar o filho, né? Eu não sou mãe, mas eu converso com mães e vejo assim, tipo, mudou tudo, né? Assim, teve essa conversa no casal teve que acontecer, né? De alguma maneira. Mas isso a gente mesmo. Eu queria deixar claro, não é home office, né? Eu costumo brincar dizendo que isso é real office, né? Porque tentar trabalhar, fazer almoço com criança em casa, isso é real office. Mas assim, o home office ele vai existir. Tem até uma pergunta depois, queria ouvir de vocês, se vocês acham que no pós-pandemia o home office vai virar uma realidade. Mas, além disso, colocar, né, essa divisão de tarefas, ela sempre levou, vamos dizer, sempre foi um fator detrator da mulher, exatamente porque não havia muita divisão, ou havia pouco, ou havia uma divisão, mas era cheia de culpa, né? Puxa, não fui levar as crianças na escola, e sempre foi um fator detrator. A pandemia tem dados de pesquisa que mostram que as mulheres, inclusive, passaram a temer perder seus empregos pela perda de performance, exatamente por ter que colocar mais essa atribuição aí de cuidar de criança enquanto trabalhando de casa. Eu queria ouvir de vocês aí como que vocês veem isso se resolvendo a longo prazo. E aí eu já estou dando um foco na ascensão da mulher nesse mercado de trabalho, porque financeiramente também há estudos de que os resultados de empresas lideradas por mulher, ou, trazendo o ponto da Daniele, empresas que têm diversidade, que conseguem implementar essa diversidade, essas empresas têm resultados melhores, né? E como é que a gente coloca a mulher lá em cima? Numa palestra da Chief Diversity Officer do Google, ela usou um termo muito, muito interessante. Ela falou que ela não quer sentar na mesa, ela quer ser convidada para sentar na mesa, ela quer ser welcomed at the table, né? Mas como que chega lá? Né? As mulheres negras também têm estudos que mostram que foram mais impactadas até do que as brancas. Como é que faz isso durante a pandemia, lidando com esse acúmulo de funções, e que sempre foi um fator detrator para ela crescer dentro de qualquer segmento, não só de energia? Eu posso fazer um comentário que, pelo que eu estou enxergando aí de cenário, a grande maioria das empresas está dizendo que talvez não totalmente 100% das pessoas em home office, mas que essa experiência veio para mostrar que o home office ele é possível, ele não deixa que caia a produtividade. Eu acho que isso é uma realidade. E as empresas também estão olhando pelo ponto de vista econômico, né? Com certeza, os escritórios talvez sejam reduzidos de tamanho, né? Um novo arranjo seja feito, de repente, um rodízio entre as pessoas, ou escolher um dia da semana para fazer um congressamento presencial, até porque isso eu acredito que vai ser muito, muito importante, até porque a Giovana estava falando da cultura, né? Ela precisa ser vivida, ela precisa ser reabastecida com esses encontros, né? Com esses rituais que fazem parte da vida das pessoas. Então, isso não pode deixar de existir, mas eu acho que isso veio para ficar, não dessa forma totalmente de distanciamento físico. Mas eu vejo que é o aprendizado desse olhar feminino, que eu acho que vai crescer. E por esse motivo, Lígia, eu acredito sim que as mulheres começarão a ser convidadas, porque precisa mudar exatamente essa visão de que a mulher precisa entrar numa condição de prevalência masculina com o jeito masculino. Nada disso, né? Porque
todos nós, como a gente estava comentando, temos os dois lados, né? Eu acho que vai haver algo que vai se interligar aí, vai dar algo mais flexível nesse sentido. Eu acho O que as colegas assim, acham? eu acho que, assim, em relação ao home office, eu acho também que a tendência é ir flexibilizando mesmo, né? Hoje a gente está aí quase todo mundo em home office. Quando a gente retomar, por exemplo, a gente vai retomar no modelo híbrido, né? Ou seja, um dia em casa, outro dia nas instalações. E quando tudo isso acabar, né, aí a gente vai ver como vai evoluir, mas a tendência é realmente a gente já viu que dá certo, né? E pelo menos na Anatus a gente viu que dá certo, que as pessoas mantiveram a produtividade, que tudo está funcionando. Então, por que não flexibilizar essa forma de trabalhar, né? E em relação à questão de como a gente ia aumentando, né, aí os percentuais de mulheres em postos de gestão, tá? Eu acho que a gente está evoluindo, talvez não na velocidade que a gente gostaria que fosse, né? Eu acho que muitas empresas já têm criado aí seus planos de diversidade, estão implementando ações, né? Assim, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que hoje tem 39% de mulheres no quadro pessoal. Realmente para o setor de energia é bem diferenciado, né? E 60% do comitê de direção é formado por mulheres. Então, assim, realmente a gente tem aí já, e não é de agora, né? Já é de alguns anos aí essa forte presença de mulheres. Então, assim, eu acho que como que a gente chegou aí, né? A Natus ela tem sim um plano de diversidade, um plano de diversidade que tem 3 pilares, né? O pilar do gênero, mas também tem o pilar da idade, né, e o pilar da discapacidade, ou seja, para realmente, como eu comentei antes, a gente estimular essa diversidade dentro da empresa. No caso de gênero, é desenvolver políticas, né, programas tanto de seleção, né, e renovação do seu quadro de pessoal, né? Então, é fazer programas de contratação de talentos femininos, é garantir, né, a possibilidade para que essas mulheres participem, né, de processos seletivos, obviamente com toda a capacidade que se tem para aquela posição, criar fóruns, né, de discussão, fazer formação para que as mulheres também mudem um pouco a sua cabeça, né, e tenham, né, o autoconhecimento e a capacidade de você ver os seus valores, né, ver as suas competências, desenvolvê-las e mostrá-las, né, ou seja, o que a gente chama do empoderamento feminino, né, então trabalhar isso também é importante. E essas ações, elas realmente vão mudando e vão ampliando aí, né, a presença das mulheres nos postos de gestão ou nos quadros de pessoal, né? Então, eu acho assim, a gente está evoluindo, mas, obviamente, precisa que cada empresa aí, na condição que se tem, tenha esse foco para que a gente, né, no médio e longo prazo, a gente consiga evoluir mais. Eu queria só fazer um comentário, eu vi algumas mãozinhas levantadas aqui nos nossos participantes. Eu queria avisar que a gente não consegue, que as perguntas precisam ser pelo Q&A, ou aqui pelo chat, mas pelo Q&A sobretudo, que aí a gente consegue responder. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário. Desculpa, Cíntia, pode falar, que você estava na frente. Não, eu quero pegar isso que a Dani falou e o que a Denise falou. Então, só lembrando que a gente está chamando de cultura feminina, uma cultura de empresa ou de país e tal, que é mais de acolhimento e tal, e aquela cultura masculina que é mais do resultado e tal. A pandemia, né, as empresas que prosperaram, que continuaram bem, que continuaram produzindo e tal, foram as empresas que de fato conseguiram criar essa cultura feminina de acolhimento e de apoio e performaram. Então, eu acho que a pandemia ela traz uma lição que não é só na cultura masculina que você vai ter resultado, que você vai ter performance. A cultura feminina também te dá essa possibilidade. A gente teve aquela lista lá que rodou muito nas redes sociais, né, dos países que melhor lidaram com o Covid, eram países presididos por mulheres. Tudo bem que é primeiro mundo, um paísinho desse tamanho lá, enfim, né, nem se compara com o continente, o tamanho continental que é o Brasil, mas eu acho que é um jeito da gente começar a olhar para essa gestão, para essa cultura organizacional mais feminina e entender que ela traz resultado sim. E não é só na porrada,
que as pessoas performam. Então, eu acho que isso é importante falar. Eu concordo. E a outra coisa que eu queria puxar só a questão do home office. A gente tem discutido lá na Santo Antônio também esse ponto, inclusive estamos com uma consultoria para avaliar o melhor formato, mas uma coisa que a gente discutiu também é que as empresas precisam tomar cuidado com o modismo. Tá? Tem muitas empresas que, pela sua natureza ou pela forma como atuam, sim, podem fazer a migração total para home office, viver assim bem, mas isso não é uma realidade de todas as empresas. O negócio, por exemplo, nosso, que é de geração, tem um conhecimento técnico tão profundo e, principalmente, que passa de geração para geração, que nem tudo está escrito, que a convivência diária ajuda muito na assimilação desse conhecimento, né? Então, uma das certezas que a gente tem é que a gente não vai cair nesse modismo. A gente pode flexibilizar de alguma maneira, pode ter... Eu lembro que, quando eu estava fazendo a entrevista com o Junqueira para assumir a posição, eu falei, Junqueira, eu queria, de 15 em 15 dias, ter uma sexta home office, porque eu vou me dividir entre Rio e São Paulo. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, vamos pensar nisso. E aí, acho que dá. Vamos fazer, não é muito a nossa cara, mas acho que dá. E aí, logo em seguida, veio a pandemia, tanto que eu demorei para entrar por conta disso. Na verdade, eu falei com ele numa sexta, na segunda, entramos em quarentena. E aí foi engraçado, porque, de repente, a gente viu produzindo, fazendo as coisas acontecerem, podendo fazer de casa, mas tá todo mundo sentindo falta de escritório, por vários motivos, né? Vamos falar, gente que não aguenta mais filho, gente que não aguenta mais marido, gente que não aguenta mais, que não tem a cadeira ideal, que não gosta do seu ambiente. Eu gosto de escritório, eu acho escritório, além de estruturar meu ambiente de trabalho, tem aquela coisa do convívio, do cafezinho, e principalmente para quem trabalha com comunicação, né, e RH, essa escuta que a gente tem de corredor, de vida, faz muita falta, né? Faz. Eu até queria complementar o que você estava falando, Jordana, que assim, eu super concordo, a gente está no setor de energia super complicado, a hora que você vai para as usinas, a realidade é completamente diferente. A gente está estudando também, né? Então, eu acho que o bom da pandemia é que ela veio para quebrar um paradigma que as pessoas continuam produzindo mesmo em casa. Então, acho que isso foi fundamental. Eu acho que isso é uma coisa que não vai continuar existindo, esse home office, né? A gente está lá em Recursos Humanos trabalhando muito com uma palavra chamada flex office e não home office. E uma coisa bem bacana, né, que a gente está fazendo, e lógico que isso não é muito difícil se aplicar isso para as usinas, como você mesmo disse, a convivência técnica, o passar o conhecimento na vivência do dia a dia é muito complicado. Mas eu queria trazer aqui que a gente fez um trabalho outro dia do Flex Office, a gente elencou uma série de perguntas, né? A gente chamou toda a área de RH e a gente foi coletando, fazendo uma escuta. Isso serve? Isso é bom? O que você acha disso? E se fosse assim? E se fosse assado? E se fosse não sei o que lá? Então, assim, de novo, né? Falando o que a Cíntia falou da empatia, né? É desenvolver alguma coisa, não aquilo que é bom para mim, mas aquilo que faz diferença para o outro, que é bom para o outro. Então, a gente começou com um trabalho de prototipar internamente, vários projetinhos, escutando. E aí a ideia é fazer isso com cada diretor. Me conta, o que é bom para você? Porque, às vezes, a gente está fazendo uma coisa muito engessada e a nossa ideia é fazer uma coisa muito flex office, que a gente vai dar muita liberdade, o accountability para o gestor. Porque, às vezes, ele tem mãe que precisa, em vez de sair 2 dias, ser vários dias mais cedo. Ele tem coisas diversas ali, né? Então, a pessoa que precisa sair para fazer um MBA mais cedo, sei lá, tem várias coisas que podem acontecer. O pai que precisa buscar um filho no colégio, ou que precisa levar alguém para um médico. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão de tentar fazer esse flex office e acontecer, mas, com certeza, é uma tendência que veio que não vai sair, mas eu concordo com você. Olha o olhar individualizado aí, já mudou completamente tudo. A gente criava política para todo mundo. Não, tem que fazer uma política só para todo mundo. Não é que mais alegria assim fazer parte disso, se a gente tiver que
tirar alguma lição disso tudo, é Com isso. certeza, Nossa. acho que vai ser isso. Eu acho que isso é uma coisa que veio para esse olhar diferente. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. É incrível como a pandemia, mesmo nos afastando fisicamente, na medida em que a gente faz uma porção de vídeo, de live, de webinar, e vem criança, tem açougue. Outro dia eu precisei correr, eu falei, peraí, um instantinho, interrompi a minha videochamada para ir receber o açougue, né? Então, assim, isso traz a casa, vamos dizer assim, nos torna, apesar de nos afastar, eu acho que a gente falou sobre isso na segunda-feira, nos aproxima, né? Nos aproxima e, enfim, hoje em dia a sua equipe conhece os seus filhos, sabe dos seus horários pessoais por conta deles, da tua família. Isso, sem dúvida, é um legado, é um bom legado para carregar, né? É uma empresa, me parece, uma empresa mais humanizada, né? Sim, eu penso que tudo isso está trazendo para a gente uma mudança de mindset. A gente sempre trabalhou assim, horário, né? No começo aqui, acho que foi, agora não sei, acho que foi a Giovana que comentou sobre tá entregando, não tá entregando, tá cumprindo horário, não tá cumprindo horário. Então, tudo isso tem provocado muitas reflexões, né? Eu acho que não é mais isso ou aquilo, ou é home office ou escritório. É o home office, é o escritório e são outras coisas mais, né? É uma flexibilização. Então, eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio enquanto área de RH, a gente entender essa situação, entender essa transformação que está acontecendo, porque eu realmente acredito que está havendo uma ampliação da consciência das pessoas. Então, tudo aquilo que funcionou antes pandemia não vai funcionar pós-pandemia. As pessoas já estão criando referências mais fortes dentro de casa, tudo isso vai fazer falta. Então, a gente vai ter que ter um olhar, nunca eu acho que a diversidade, no seu sentido mais puro, vai fazer tanto sentido. É olhar o ser humano como um indivíduo mesmo. A gente vai ter que olhar pessoa por pessoa, a gente vai ter que entender, claro que a gente tem que manter uma certa coerência, mas a gente vai ter que começar a ampliar essa nossa visão, né? Então, acho que vai ser um desafio muito interessante. Eu acho que a gente também já, né, assim, como já foi colocado, nós também estamos nesse processo de repensar as nossas políticas, de repensar a nossa forma de atuação. E o mais importante é isso, não vai ser uma coisa ou outra. E a gente vai ter que estar aberto e flexibilizar as outras possibilidades também, né? Sobre a questão dos modismos que a Jordana pontuou, o José Silva fez aqui uma pergunta, falando que mesmo concordando com você, Jordana, que as empresas não devem adotar modismos, ele pergunta como então encarar que o Itaú anunciou hoje 50 mil empregados em home office até fevereiro de 2021. A gente está falando de uma empresa que trabalha em um ambiente tão complexo quanto de geração de energia, né? Não sei se a pergunta dele foi para... Eu queria comentar isso. Eu queria comentar, acho interessante isso que ele está falando. Eu acho que enquanto a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a identidade de uma marca, de uma empresa, e a imagem que ela passa. São duas coisas diferentes, né? Identidade e imagem. Identidade é quem você é. Imagem é como você se mostra, né? Eu acho que as tomadas de decisão do Itaú, nem sempre, ou de qualquer empresa, nem sempre são compreensíveis por toda uma sociedade ou por todos os stakeholders. Eu acho que quando uma empresa toma uma atitude dessa, e o Itaú me parece ser uma empresa bastante estruturada com a sua identidade, pelo menos o que eu acompanho do ponto de vista de comunicação, ele tem uma coerência, pelo menos de imagem, tem uma coerência muito forte. Se ele está tomando uma decisão dessa, independentemente da complexidade que o negócio dele oferece, é porque ele está muito seguro com a identidade que ele tem e das coisas que ele consegue construir dentro desse modelo. Então, fica difícil a gente julgar uma postura. Pode ser até que uma marca, não estando tão ciente ou consciente da sua identidade, ela tome atitudes que estão muito mais relacionadas à imagem e que possa ser um tiro do pé em questão de gestão de negócio. Pode ficar bonitinho para o release de imprensa, mas não fica bom para o modelo de negócio. Então, eu acho que, por isso que eu falo, quando
se trabalha comunicação, e comunicação e RH tem que estar muito junto, para a gente estar muito forte, ajudar a mapear muito forte essa identidade do negócio. Porque só assim a gente vai tomar a decisão que, independentemente de como isso seja visto pelas pessoas, nessa questão da imagem, ela continua sendo fiel a quem ela é e ela vai continuar gerando resultados para o negócio, para as pessoas, para a sociedade, que é o que importa, né? Tem que haver consistência e coerência, né? E é por isso Agora, que eu não vejo isso. né? Eu não vejo esse posicionamento do Itaú como um modismo, não. Eu vejo mais como uma forma do banco se posicionar perante os seus funcionários e perante a sociedade, dando uma informação. Olha, calma, não se preocupem, será até 2021. Eu acho que nesse ponto é aquilo que eu estava comentando. Diante do invisível, né, do desconhecido, é necessário você dar um parâmetro. Então, eu acho que o que o banco está fazendo, e talvez outras empresas estejam fazendo também, é dar um norte. Olha, nós vamos ficar em home office até fevereiro de 2021. E aí, pelo menos, as pessoas elas já se coordenam, já se estruturam, né? Já sabendo como é que vai. Eu não vejo como modismo. Sinceramente, eu acho que foi uma atitude para que as pessoas tenham algo que foi dado como, é assim que a gente vai ser, então está dada a solução, pelo menos até 2021. Diferente, por exemplo, do que a gente vê das escolas. Vai abrir em setembro, aí ficam os pais todos preocupados, como é que vai ser, como é que não vai ser. Não vai mais ser em setembro, agora vai ser em outubro. Eu acho que isso causa muito mais ansiedade, né? E um medo, né? do que pode acontecer, do que dá uma certeza, pelo menos, né? Dá um tempo maior, né? Eu acho que deve ter sido por essa causa. Eu acho que é difícil a gente concluir, né? Acho que, obviamente, é uma análise, decisão, né? Qualquer decisão de negócio, ela é pensada para stakeholders prioritários e depois justifique-se para os demais, né? A gente nenhuma decisão de negócio agrada 100% dos stakeholders. Então, né, assim, de repente foi uma decisão ali. Eu não vejo, eu concordo contigo, Denise, acho que me parece que foi uma decisão pensada para acalmar ânimos e entendendo que é possível, dentro de uma estrutura hoje de banco que é todo digital, que o Itaú vende isso, se é todo digital, por que eu tenho que estar todo mundo no escritório? Né? Então, se você olhar para posicionamento de marca, faz sentido o que eles estão fazendo. Né? Mas, enfim, não... E dá uma segurança, né? Quer dizer, não é só a comunicação em si, o aspecto de comunicar, de transmitir informação, mas de alento, né? Eu acho que dá um pouco de segurança nesse vendaval de insegurança e incertezas que a gente está vivendo, né? É um tono from the top, né? É alguma coisa que vem realmente da liderança para baixo, com essa visão muito de acolhida, né? Do feminino, que não é maternal propriamente dito, mas está nessa função de cuidado, né? A Cíntia me corrigiu uma vez dizendo, não é porque a gente é maternal, é porque a gente se habituou a mulher a estar em posições de cuidado, né? A enfermeira, é a professora, é a dona de casa, é a mãe, né? A mulher ocupou esses espaços e realmente tem essa acolhida. Gente, né? Mas isso vem de cima. Será que esse tone from the top também vale para implementar, independentemente de Covid, diversidade e trazer mais mulheres para a liderança? Assim, quanto que a mulher... tem um outro ativista racial que eu gosto muito, chama Darren Walker, fala: "It's not what you're willing to give, it's what you're willing to give up." Né? O que você está disposto a renunciar. Vai ser, né? Tá muito claro que nada vai ser nos dado de mão beijada aí, nessa luta pela liderança, nessa busca pela cadeira da tomada de decisão para sentar na mesa, né? Mas será que as lideranças atuais estão prontas para renunciar e fomentar essa diversidade, trazer
mulheres para a mesa? Como é que vocês veem isso pós-pandemia? Eu acho que vale a gente falar um pouco daquela questão do quanto a maternidade atrasa a carreira da mulher em comparação à carreira do homem, né? Então, tem pesquisas que cruzam essas informações. Então, quando a mulher se afasta por conta da licença maternidade, depois ela volta, o quanto isso demora, atrapalha e tal, né? Eu acho que somos muito liderança humanizada e não sei o quê, mas você não consegue, você não contrata grávidas. Porque, imagina, daqui 3 meses ela vai sair de licença, eu vou contratar. Ou essa licença é o mínimo possível. Ou quando a pessoa sai de licença, quando volta, ela não tem mais acesso aos clientes que ela tinha e tal. Então, eu acho que, espero eu, e ficaria muito feliz que esse processo da pandemia tenha sensibilizado mais as pessoas, né? Como é que a gente vai estar criando essa nova geração se a gente não dá espaço para as mães exercerem a maternidade como seria adequado e continuarem crescendo dentro da carreira delas, né? Eu acho que isso é um ponto muito sensível a ser olhado, e os homens estando dentro de casa, e a gente sabe que diretoria, lideranças, né, grande maioria masculina, enfim, espero que esses pontos estejam mais sensíveis, sim, para que algumas coisas que certas competições sejam um pouco mais justas, né? Eu não sinto justiça em algumas coisas dentro do mundo organizacional, do mundo corporativo, em relação, sabe a tal da meritocracia? Tem coisas que não tem como ter meritocracia, que a mulher está sempre atrás, porque é outro processo, é outra exigência. Então, assim, é uma esperança que eu tenho de que pós-pandemia a sensibilidade para isso esteja mais aguçada. A última pesquisa que eu vi a respeito, o número era 7,6 de mulheres ocupando a posição de CEO nas empresas. Isso era um recorde, mas era 7,6. E um avanço muito pequeno, muito... Um comentário aqui Um comentário. Desculpa, Leandro, pode falar. Eu queria fazer um comentário que, assim, no que a Cíntia trouxe, assim, eu tenho uma perspectiva, eu espero que com essa pandemia, né, eu acho que a mulher hoje, que nem eu acho que eu já comentei, ela está aprendendo a negociar mais, porque hoje ela teve que aprender a negociar para poder estar em casa, tomar conta da casa, dos filhos, ser líder, ser profissional, entregar o que ela precisa entregar. Então, acho que hoje ela já está começando, ela está conquistando esse espaço dela de negociar muito melhor. Eu acho que negociar não só no mundo corporativo, né, com o seu líder, enfim, qual é o espaço que eu quero ter, eu quero sentar, estar na mesa junto, mas eu acho que também com os seus próprios companheiras, ou seja, hoje ela está aprendendo a negociar para ter o espaço dela também, ela tem que, e não ser a dona de tudo, né, não querer comandar tudo, que nem disse a Leandra, a gente tem muito aquilo que só eu sei fazer, só eu sei arrumar a mochila do filho, só eu sei fazer o lanche, só eu sei fazer aquela cama daquele jeito. Então, também tem acho que com a pandemia trouxe um viés, e assim eu espero que ele continue, de que a gente deu oportunidade para que os homens possam aprender a fazer, para que os homens também possam ter essa oportunidade de aprender a fazer, mesmo que não seja do seu jeito, né? E que a gente comece a pensar que, assim, tudo bem, eu não consigo fazer, e tá tudo bem. Então, assim, eu consigo ir até este momento, então não ter essa culpa de que eu não posso ficar com o filho o tempo todo. Por quê? Porque também tem o papel do pai que vai fazer, ou do pai, ou da outra mãe, do seu companheiro ou companheira, não importa como que você vai dividir, mas eu acho que a gente começa a ter uma abertura para ter uma melhor divisão de tarefas. E ter essa melhor divisão de tarefas dentro de casa permite para a mulher não sair do mercado de trabalho, permite que ela possa ser a profissional que ela quer ser dentro e não abandonar a sua carreira, ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo. Por outro lado, tem as empresas que hoje estão com um olhar muito mais cuidadoso com a mulher e entende que ela tem que ter um outro momento e um outro espaço e talvez para ela não funcione estar lá o tempo todo 8 horas por dia. Então, isso também vai dar espaço para que a mulher possa exercer a sua maternidade e arte profissional. Então, assim, eu quero acreditar
que essa pandemia vai trazer esses tipos de frutos, entendeu? Onde vai ter mais espaço para a mulher atuar sem ter a culpa de que o filho ficou em casa. Como é que eu negocio isso com a empresa? Não só durante a sua licença maternidade, mas além disso, né? Então, eu quero muito crer nisso, que a gente vai ter mais espaço para negociar. Ô, Gia, você está falando aqui, eu queria trazer só rapidinho o comentário aqui do Glauco, que ele está falando aqui, que é legal também. Foi com relação ao trabalho remoto, entendo que a pandemia demonstrou que temos questões muito comuns nas nossas forças, fragilidades e nos fatos do dia a dia. As nossas verdades da vida ficaram, de fato, aparentes. Deixamos definitivamente de sermos somente os profissionais e líderes com nomes impressos em crachás e viramos pessoas. E eu acho que, cruzando com o que você está falando, eu acho que a gente também olhar para esse momento como uma grande oportunidade, porque eu acho que aquilo que a gente discutiu no pré-webinar, né? Assim, homem vai sair para levar o filho ao médico, não fala que vai levar o filho ao médico, normalmente fala, encontrar um cliente e tal. A mulher abre isso muito mais facilmente. Então, o que o Glauco está falando é que a gente, além de deixar de ser só líderes e colaboradores, sermos pessoas, também deu a oportunidade para homens e mulheres mostrarem suas fragilidades e suas necessidades, suas questões muito mais de maneira forte. Então, tem muita coisa a ser melhorada? Tem, mas a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade de abrir para o diálogo, botar isso na mesa, jogar isso de forma transparente. Você tem desafio, eu também tenho. Você tem problema, eu também tenho. Todos temos questões e todo mundo tem a oportunidade de ocupar o mesmo lugar, entendeu? Então, eu acho que concordo. É um momento crucial também para isso. Exatamente, é um momento, acho que ímpar para a gente realmente fazer esse tipo de negociar, né? De ter o nosso espaço cada vez mais. Eu super acredito nisso, Jordana. As armaduras caíram, vamos usar, vamos abraçar, gente, vamos andar de braço dado. Deu esse palco, abriu essa cortina e nesse palco está todo mundo junto, dançando, né? Em condições semelhantes quanto a isso. Lígia, eu queria fazer um comentário também. Eu endosso assim, gênero, número e grau, tudo que foi falado pela Giovana e a Jordana. Eu também tenho essa fé de que tudo isso que a gente está vivendo está transformando o ser humano e assim, o fato da gente estar em casa, né? E o marido está acompanhando a situação da esposa, ele é um gestor, ele vai entender melhor a sua colaboradora e eu acredito nesse movimento que deve acontecer, de que a gente perceba o ser humano como ser humano e todas as pessoas tenham a tendência a respeitar mais. E eu queria fazer um outro comentário que, assim, sim, tem poucas mulheres no poder, né? Tem poucas mulheres em cargos de alta gestão, mas essas mulheres, quando estão nesse cargo, elas têm a capacidade, elas têm o poder de provocar grandes mudanças, né? E a questão, assim, estejam conscientes de que elas também podem ser responsáveis por criar organizações onde a diversidade seja realmente respeitada. Elas são responsáveis em criar políticas que permitam, sim, que a meritocracia aconteça de uma forma justa, né? Independentemente de qualquer característica do ser humano, de qualquer julgamento que possa ser feito, mas assim, que realmente sejam levados em considerações os aspectos reais, né, de competência, de entrega e tudo isso. Então, eu acredito que esse é um processo. E quanto mais mulheres nós tivermos na liderança e quanto mais elas atuarem dessa forma, mais será visto o benefício disso. E se tende a ser um processo, eu acredito que futuras gerações vão poder né, estar diante de uma situação diferente, né? Eu vejo que aqui nós todas estamos bem otimistas com tudo isso. E esse também é um aspecto importante. Eu queria pedir, acho que agora já são 6h42, nós vamos caminhar para encerrar, mas eu queria que vocês colocassem assim, fizessem seus remarks finais sobre o futuro, sobre o home office, sobre maior diversidade. Eu acho que é um futuro muito, muito promissor à nossa frente, porque a gente está sabendo aproveitar as oportunidades, né? E a pandemia, mesmo com todos os efeitos nefastos dela, está trazendo isso para a gente e trazendo também um grande espelho,
né? Um grande espelho para a gente ver nosso reflexo, a gente olhar para a gente mesmo e ver o que a gente precisa mudar, né? A gente tem que realmente aproveitar essa oportunidade aí, como a Leandra falou, de fazer essa reflexão e criar um legado positivo a partir disso. Então, final remarks aí, todo mundo. Quem deseja começar? Tá bom, vou lá. Como sempre. Bom, eu só acho que nós nunca mais seremos os mesmos pelas dores que a gente viveu. A nossa geração viveu uma dor muito parecida com uma guerra, né? Uma guerra mundial, que não escolheu lados, né? Não escolheu nada. Aprendemos muito rápido, mas eu acho que qualquer situação de guerra, quem renasce disso daí tem a sensação de que a gente não quer fazer do jeito que era antes. Então, acho que nas organizações isso vai acontecer, acho que a gente vai aprender a se relacionar realmente de forma diferente, a gente vai olhar para o ser humano de uma maneira muito mais próxima e verdadeira, e isso vai ajudar a diversidade, a novas mulheres mais mulheres em cargos de liderança, a uma relação muito menos conflituosa entre os sexos. Acho que a gente vai olhar para isso como uma oportunidade de crescimento humano, né? Então, se a gente vai estar em casa ou no escritório, não vai fazer a mínima diferença. Nós já mudamos. É isso. Obrigada a todos. Queria pegar, então, vou pegar aqui o gancho da Jo, né? Eu acho que a gente tem que acabar com essa ilusão de que o home e o office são coisas diferentes. Pessoal e profissional se mistura o tempo inteiro. Hoje isso está muito escancarado, porque, né, a gente trabalha de dentro de casa, mas a gente é uma coisa só, né? E a gente essa integração toda está muito clara, então espero que essa próxima etapa que a gente está entrando agora, né, que tem um caráter muito híbrido de trabalho, que isso continue sendo olhado e que essa questão da saúde emocional e da importância desses aspectos, né, do biopsicossocial das pessoas seja olhado com carinho pelas empresas, continue assim, e enfim, vamos lá com o nosso jeito, com a nossa cultura feminina, acolhendo e continuando a cuidar das pessoas. Eu queria trazer um ponto. Pode falar, Denise, vai lá. Eu queria trazer um ponto que tem a ver com comunicação e com gestão de pessoas, que é a questão do líder comunicador, que é algo que a gente já vinha preparando, já vinha mostrando para as empresas a importância do líder comunicador, porque as áreas de comunicação ou de recursos humanos, elas não conseguem sozinhas comunicar com todas as empresas, até porque comunicação não é informação, né? Informação, ela está aí e existe não somente dentro das empresas como fora, né? Comunicação é quando você consegue contextualizar aquilo que está sendo motivo de preocupação ou não para as pessoas. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo também é de reforçar a importância de termos nas empresas os líderes comunicadores, mas sabendo que a gente precisa apoiá-los, né? Então, é um trabalho que eu vejo que é da caixinha da comunicação, junto com a gestão de pessoas, de preparar esses líderes, porque muitas vezes eles não têm esse jeito que a gente está comentando aqui, de acolhimento, de ouvir, né? Isso tem que ser preparado. É um trabalho importantíssimo que eu vejo que a gente está ganhando espaço e importância como lição aprendida aí da pandemia. Então é isso. Eu queria complementar assim que a Denise falou e o que a Jordana falou, que eu acho que uma das lições aprendidas que realmente nós não seremos os mesmos, né? Então assim, eu acho que em tudo, na forma de trabalhar, na forma de interagir com as pessoas, no nosso relacionamento,
eu acho que uma das coisas muito fortes que vem com essa pandemia, e eu espero que após passar que ela continue, é esse olhar para o ser humano, né? É olhar para o humano, é olhar para você, né? Você enquanto mãe, enquanto você quiser ser, o que você tiver que ser, e que nem disse a Cíntia, você não tem uma separação, você é o único ser humano, né? Com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas fortalezas, com as suas fraquezas, e tá tudo bem. Então, eu acho que o que eu mais espero é que esses ensinamentos que nos trouxe, acho que a dor maior da pandemia foi isolamento social, né? Ficar longe de pessoas que você quer tanto, de entes queridos, de família, de pais, enfim, de uma série de coisas. Acho que nos trouxe a importância do relacionamento, o quanto é importante o relacionamento entre as pessoas. Então, assim, o que eu espero é de verdade que o foco continue no ser humano, né? Que o humano continue sendo o drive de todas as nossas ações aí dentro e fora das organizações. Acho super importante isso que você comentou, Giovana, sobre esse olhar para o ser humano e a questão das relações, né? Realmente, essa pandemia impactou muito as nossas relações. E eu acho que um dos aprendizados é isso, dar valor ao outro. A gente talvez criar um sentido diferente para a nossa vida e mudar um pouquinho daquilo que a gente valorizava, talvez não seja mais a mesma coisa. E com certeza esse olhar para o outro, esse olhar do que a gente precisa enquanto ser humano, deve ser algo que deve perpetuar aí pós-pandemia. Então, o valor à vida, a gente ampliar a nossa consciência para as consequências das nossas decisões, dos nossos atos, e a gente dá valor realmente ao que mais importa, que é a vida e os relacionamentos, né? Nós somos seres sociais, então não tem como a gente não viver com o outro. E a importância do respeito, né? Então, quando eu me cuido, eu estou cuidando do outro também. Então, esses pontos acho que são bem importantes. Tudo isso tem trazido e vai continuar trazendo, eu acredito, uma humanização das empresas. A gente falou muito sobre isso, sempre vem falando sobre isso, e agora a gente está tendo a oportunidade de colocar isso em prática. E eu entendo que isso veio para ficar, né? Então, as pessoas estão, sim, diferentes e elas estão partindo para um novo momento, né? É uma nova era que vai chegar, onde as pessoas elas vão ter outras necessidades e as empresas vão ter que entender isso. Mas, com certeza, essa questão da humanização, do valor à vida, do respeito ao próximo, é algo que eu acredito que ficou muito forte, né, durante essa pandemia. Bom, e para eu também fechar, assim, hoje eu estava numa reunião com a minha equipe e a gente estava comentando quanto a gente evoluiu em processos, né, em digitalização de processos que a gente tinha tanta resistência em implementar, e agora a gente teve que implementar. Então, assim, eu até falei para eles, a necessidade faz o homem, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar realmente essa crise, né? O quanto a gente já mudou, como a gente já comentou aqui, mas, assim, a gente tem que perpetuar essa mudança, né? Porque, às vezes, também as coisas começam a voltar ao normal, e a gente esquece e volta, né, a 5, 6 meses atrás, o mesmo formato. Então, a gente tem que ter atenção a isso e realmente perpetuar todas essas mudanças boas, é claro, as que foram ruins a gente realmente volta atrás e esquece, mas, assim, perpetuar isso, seja melhorando competências, né? Seja para nós, mulheres, seja para os nossos colaboradores, seja implementando políticas para dar maior diversidade e, assim, e olhar para o nosso papel, né? Que o nosso papel como executivas, né? Pessoas de empresas que têm, muitas vezes, esse poder, ou esse poder de influência, né? em muitas coisas, e que a gente pode mudar muitas coisas. Vamos aproveitar, né, esse momento para mudar e perpetuar aquilo que a gente quer que se mantenha. Obrigada. Obrigada. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Eu, inclusive, sou muito mais pessimista e ouvi de vocês que essa mudança vem para ficar, que isso vai gerar um impacto positivo, sobretudo para nós mulheres, que o home office vai acabar, vai virar home office, é tudo que eu mais quero, home office. Mas, sobretudo, aqui, brincadeiras à parte, eu queria agradecer muito a vocês por estar aqui com a gente, conversando sobre temas tão relevantes, né? Nós somos, certamente, todas mulheres de energia,
Os homens que estão nos assistindo certamente estão tão interessados em ter mulheres de energia junto para debater com eles, e é muito esperançoso ouvir isso de vocês. Foi um prazer dividir aqui nossa mesa virtual com mulheres tão fantásticas, e que a gente saia agora do nosso webinar e arregace as mangas e implemente tudo isso, né? A bola está com a gente. Obrigada. Maravilhoso, gente. Obrigada. Isso aí, Obrigada, obrigada. obrigada, gente. Foi um Obrigada. prazer. Prazer. Tchau, tchau. Valeu.